Veja no ICL Notícias, segunda edição. Encare a vida de frente e não perca a tua fé. Depoimento para Xandão. Advogado de Mauro Cid diz que ajudante de ordens confirmou que Bolsonaro sabia de plano golpista. Nas mãos de Gonê. Alexandre de Moraes está prestes a enviar relatório da PF para a Procuradoria-Geral da República. Sem perdão para golpistas. Deputado Lindbergh Farias fala ao vivo com o ICL sobre pedido de arquivamento do PL da anistia. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Muito boa noite, sextou, hoje é dia 22 de novembro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, é isso, gente, hoje é dia de entender mais a fundo, né, o que se sabe sobre a participação de Jair Bolsonaro na trama golpista. O advogado, de Mauro Cid, o César Bittencourt, deu uma entrevista um pouco confusa à Globo News, tá? Primeiro ele disse que Bolsonaro sabia de tudo. Mas depois ele voltou atrás, gente. E aí, dizendo que não sabia do plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Ficou tudo muito confuso. Tem uma fumaça que a gente vai tentar desvendar aqui no programa de hoje. E ele disse também, gente, que o ex-presidente é quem comandava a trama. E aí, para entender melhor os próximos passos desse processo contra Bolsonaro, a gente conversa com o advogado Davi Tangerino. E também vamos receber o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, para falar do PL da anistia. E também vamos discutir o papel das Forças Armadas no Brasil com ele, Luiz Nassif, nesta sexta-feira aqui no N2. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta, às 7 horas da manhã, até o N2, é transmitido lá no Rio Grande do Sul, através da Pop TV. Muito bom dia, meninos desta mesa redonda. Vou começar com o Rodrigo, que está aqui na mesma palheta, hein? Eu diria até muito boa noite para você, Roberto. Eu falei bom dia? Falou bom dia. Ah, gente. É o horário trocado. Boa noite. Fica no ICL1, primeira edição, vem pro 2, aí é isso mesmo. Ontem aqui a gente fez uma live, Chico, super forte durante a tarde para trazer as primeiras informações sobre o relatório que a Polícia Federal entregou. Então a gente também aqui não sabia se era boa tarde, bom dia, boa noite. E a nossa audiência espetacular ontem, agradecer demais o nosso público, a nossa comunidade, na verdade, Chico? 40 mil pessoas dando a liderança aqui para o ICL Notícias, segunda edição na tarde de ontem. Cobertura muito foi a especial, semana inteira de edições extraordinárias, porque a semana pediu. Sim. Quando é que se tem no Brasil prisão de general, que foi na terça-feira? Quando é que se tem no Brasil ex-presidente indiciado por golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado? Almirante indiciado. Então não foi qualquer semana. É verdade. Foi uma bela semana do ponto de vista de notícias. Aliás, nossa comunidade está reclamando do som aqui, viu, moçada? Está dizendo que está chegando baixo, baixo. Som? Então vamos Sobe melhorar. Vamos aumentar o volume. Sobe o som. O Chico vai dar uma de Tim Maia. Retorno, sobe o som, por favor. Retorno. Pô, vi muito show do Tim Maia reclamando de retorno, viu? Chama o Das síndico. boas coisas da vida. Vamos lá. Vamos lá, Roberto. Olha, a gente vai fazer então esse balanço, o segundo dia. Ontem foi assim, o factual, a gente, junto com o público, foi entendendo o que estava acontecendo. Nós começamos assim, 4 generais indiciados, não 5, não são 6. Não, são 7, porque na verdade são 6 generais e um almirante, que é um oficial general da Marinha, Então são 7 oficiais da mais alta patente indiciados pela Polícia Federal. É algo inédito, como é inédito que os militares que sempre prenderam, golpearam, massacraram, mataram, civis, dessa vez estão sendo submetidos à lei civil. Ao contrário do que fizeram os militares na ditadura, aqui é dentro da lei, é com advogado, com processo, não tem pau de arara para eles, como muitos deles fizeram em relação a alguns civis. Então nós vamos começar tentando fazer esse balanço, aprofundando esse balanço que nós começamos ontem.
Olha, além do Jair Bolsonaro, Roberta e Chico, um outro nome para o qual todos os focos, né, se voltam é o de Braga Neto, o general que foi vice do Bolsonaro. Olha só, o Braga Neto, todo mundo dizia, né? O Braga Neto sabe coisas demais. Ele era um general, não era muito conhecido do grande público, de repente virou interventor lá no Rio de Janeiro. Foi escolhido interventor ainda no governo Temer. Sob a intervenção dele, Marielle morre, o bolsonarismo avança e se consolida no Rio. Aí ele vai para o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro ganha a eleição, em cargos super importantes. E depois, algo muito inusitado, o Bolsonaro da primeira para a segunda eleição troca de general. Ele troca o Hamilton Mourão pelo Braga Neto. Aí a gente ficou pensando qual era tanto o poder do Braga Neto, porque não é comum, nenhum presidente nunca trocou de vice. Fernando Henrique era o Marco Maciel nas duas, o Lula foi o Zé Alencar nas duas, a Dilma foi com o Michel Temer nas duas eleições. Coitada. Foi até ruim de lembrar, mas é isso. Coitado. Michel Temer. E o Bolsonaro trocou. Então o Braga Neto tinha muito poder. E a gente até se pergunta aqui, o Bolsonaro, muita gente fala, o Bolsonaro usou os militares. Ou será que os militares usaram o Bolsonaro? O poder estava na mão da família Bolsonaro ou o poder estava na mão de generais coordenados e comandados pelo Braga Neto? E aí, ele está entre os indiciados. A reunião para coordenar o golpe de Estado teria acontecido na casa dele? Teria não, aconteceu. O relatório da Polícia Federal mostra que aconteceu no dia 12 de novembro. E aí começam as especulações e as projeções sobre o Braga Neto, né? Por que é que o Braga Neto não teve apoio total dos militares do Exército para dar o golpe? Ele tentou, ele correu atrás, ele xingou outros militares por não aderirem ao golpe. Lembram? Que ele, na troca de mensagem, falava... Ele usou até um palavrão, né? São uns bundões e tal. Usou até um nome mais feio ainda para falar dos generais que não aderiram ao golpe. Aí hoje, coluna na revista Fórum. Coluna na revista Fórum, é o primeiro recorte que a gente tinha colocado aqui na tela, podemos voltar para ele. Olha aí, exclusivo. O medo do golpe dentro do golpe. Cúpula militar desconfiou de rasteira de Braga Neto. Os generais farejaram que naquele momento, quando o Bolsonaro perde a eleição, o Braga Neto era o vice, já estava ascendendo, poder, muito poder. Aí ele começa a articular um golpe. Os generais olharam e falaram, o quê? Nós vamos dar apoio para um golpe? E, na verdade, o poder vai acabar caindo no colo do Braga Neto? A revista Fórum, através do Kleber Lourenço, jornalista, trouxe essa informação de que alguns militares chegaram a falar disso e os investigadores da Polícia Federal tiveram acesso a essa informação, que no Exército o apoio, muita gente de direita, muita gente até de extrema direita no Exército não aderiu ao golpe. Ah, porque defenderam a Constituição? Não, porque não confiavam no Braga Neto. É uma das informações que circularam hoje, né? E esta informação depois, hoje, confirmada também pela Andréa Sadi, na Globo News. É a próxima tela que eu tinha separado aqui. Então, primeiro eu vi aqui na revista Fórum, ela dá a mesma informação no Estúdio I. Investigadores suspeitam de golpe do golpe. A Polícia Federal suspeita que militares tirariam Bolsonaro se o plano fosse adiante. Então, havia uma parte da turma do Braga Neto que pretendia, em nome de não permitir a posse do Lula, em nome do bolsonarismo, depois afastar o Bolsonaro e assumir o poder com toda a força, sem o capitão, com os generais. Por isso, golpe dentro do golpe. Em 64, muita gente usava essa expressão para o AI-5, né? Golpe dentro do golpe, na hora que a ditadura fechou totalmente, sem possibilidade de, de nenhum tipo de resistência, né? Então, essa informação circulou. E tem indícios disso na investigação. A gente trouxe aqui na terça-feira um dos documentos produzidos por aquele núcleo operacional do golpismo, produziu e imprimiu o que seria um organograma do golpe, inclusive o gabinete de crise. É um material organizado por aquele general Mário Fernandes, que está preso. General Mário Fernandes preso. Ele é um dos indiciados e é um dos presos. Esse material que foi impresso dentro do Palácio do Planalto, gente. E esse general esteve com o Bolsonaro entre novembro e dezembro de 22, lá no Alvorada. Lembra que o Bolsonaro, tá deprimido. Estava deprimido nada. Estava encontrando oficiais, gente que conspirava.
E aí produziu esse material com uma série de diretrizes e a estrutura organizacional do gabinete de crise. Chefe do gabinete, general Heleno. Coordenador-geral do gabinete de crise. Obrigado, o pessoal deu zoom aqui no documento, eu até levei um susto. Coordenador-geral do gabinete de crise, general Braga Neto. Obrigado, pessoal aqui da transmissão. General Braga Neto. Então, olha só, é curioso, o nome do Bolsonaro não aparece aqui. Podia mesmo ser uma operação em nome do bolsonarismo para consolidar o poder militar e chegar ao final. Porque o Bolsonaro foi lançado presidente na Academia das Agulhas Negras. O Chico acho que lembrou disso ontem. Sim, né? sim. Lá em 2015, 2016, ele começa aquelas reuniões e o primeiro local que ele vai é na academia. Ninguém faria campanha na academia sem o aval do comando militar. Havia um plano de retomada do Estado pelos militares, plano do qual faziam parte o Braga Neto, general Vilas Boas, general Heleno, esses mais velhos. O Heleno e o Vilas Boas um pouco mais velhos do que o Braga Neto. Né? O Braga Neto é desses o que teria mais energia para agora empalmar o poder. E talvez tivesse a expectativa de ficar com o poder. Então, não deu certo, por pouco, mas eles tentaram. E o Braga Neto fez reunião até dentro de casa. Bom, tem essa teoria, é uma teoria que circulou hoje, é uma delas, né? De que os militares do Exército não aderiram ao golpe, não porque fossem legalistas, mas porque não confiavam no coordenador do golpe, que era o Braga Neto. Mas também não dá para dizer que ele não teve apoio. Tanto que teve um almirante, o Garnier, né, que você citou aí, Roberto? Almir Garnier. E deu várias declarações, né? Sim. Públicas, inclusive, e naquela reunião em que o Bolsonaro consultou os chefes das 3 forças, ele foi o único que disse, pode ir que eu vou com você. Os outros deixaram em dúvida. Não é que falaram também, não aceito de qualquer maneira. O da aeronáutica parece que falou, né? Parece que disse assim, não vou porque isso é contra a Constituição e tal. O do Exército ficou no meio do caminho. Mas, de qualquer maneira, tem um almirante e 6 generais. O Braga Neto não estava sozinho. Né? Agora, há uma tentativa, dentro do bolsonarismo civil, de circunscrever a investigação nesses que estão aí, batendo até o Braga Neto, mas livrando a cara do Jair. Porque o Jair é o patrimônio que eles têm político. Eles não podem abrir mão do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é o símbolo. O Jair Bolsonaro não pode se misturar com isso tudo. Né? E agora está difícil para uma parte dos bolsonaristas negar que houve uma articulação golpista. Os indícios vão surgindo. Alguns tentam, porque eles são cara de pau. Dizem, não está nada provado, é uma narrativa da Polícia Federal. Mas os mais espertos estão saindo pela tangente, dizendo, pode até ter sido, né? Que teve gente aí radical que operou nessa linha, mas o Jair não. O Jair era 4 linhas da Constituição. Quem falou disso ontem foi a Damares. A gente até separou aqui, né? O tweet da senadora Damares, ex-ministra Damares, tentando poupar o Jair Bolsonaro. E olha como é que ela começa. Bolsonaro é um democrata. Eu vou poupar vocês de ler inteira a mensagem, tá? Mas é inacreditável que Bolsonaro, o homem que o tempo todo gritou para todos ouvirem que só faria o que estivesse dentro das 4 linhas da Constituição, ser agora indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático. Aí ela diz, se alguém em volta do Bolsonaro falou ou pensou diferente dele, que responda por seus atos. Pode ir, general, almirante, você se... Jogou a batata quente. Jogou a batata quente. Agora, não tentem imputar isso a um democrata como o nosso eterno presidente, disse a Damares Alves. Então, é uma tentativa clara. Esse é outro ponto que eu trago aqui para a gente observar. Ontem, aquela ebulição, a gente nem conseguiu avaliar tão bem. Hoje dá para avaliar. Interpretação de texto. Damares Alves joga os outros ao mar e tenta salvar o Bolsonaro. Outro que saiu por aí também foi o Tarcísio, governador de São Paulo, dito moderado, da direita moderada. Aqui, Tarcísio Gomes de Freitas. Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade. Peraí, Tarcísio. Não. Quem é que passou a faixa para o Lula? Normalidade, o Bolsonaro teria passado a faixa, como Fernando Henrique passou, aí foi totalmente na normalidade. Ô, Tarcísio, você acha que a turma aqui é tonta? Acha, né? Com certeza.
e respeito à democracia, com aqueles acampamentos em volta de quartel, Tarcísio. Com um caminhão cheio de bomba para explodir aeroporto. No dia da diplomação, ônibus queimado em Brasília, invasão da Polícia Federal, Tarcísio. Bom, agora a gente entende por que a Polícia Militar do Tarcísio mata do jeito que mata. Agora mataram um estudante de medicina. Com um tiro no peito. Outro dia mataram um jovem, um menino, né, em Santos. Então esse aqui é o Tarcísio, um moderado, cuja polícia mata, a rodo aumentou muito a morte, que a polícia está se sentindo à vontade, né? Se já tem um comandante desse, que mente desse jeito aqui, vai matar mais ainda. E o Tarcísio está matando também a história, a verdade e os fatos. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Está tentando poupar o Bolsonaro. Está tentando poupar o Bolsonaro. Será que cola? Essa é uma avaliação para a gente fazer daqui para frente. Vai colar? Eu acho que o Tarcísio entrou numa roubada. E a Damares nem é tão importante. Mas ele, que é um pré-candidato a presidente da chamada direita bolsonarista, porém moderada, entrou numa roubada. Porque no mesmo dia em que ele publica isso daqui, ou algumas horas depois, aparece o advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, e confirma a informação de que o Bolsonaro sabia de tudo. Em primeiro lugar, quem é que trouxe essa informação? A Juliana Dalpiva, aqui no ICL Notícias. Está aqui, ó. Em depoimento, Cid afirma que Bolsonaro sabia do plano golpista dos Kids Pretos. Isso aqui ela trouxe ainda ontem à noite. Né? Não está claro se ela falou aí também, ela não tem que revelar com quem que ela obteve a informação, mas aqui a informação está aqui. Hoje, o advogado do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, foi na Globo News e deu uma entrevista esquisitíssima. Ele tem uma postura meio estranha, o doutor César Bittencourt. A gente pode mostrar aqui, tem o print, não podemos rodar, claro, a entrevista dele para Andréa Sadi, mais uma vez. Mas temos aqui o print. Não é o Deltan Dallagnol. Acho que eu tinha separado, mas tudo bem. Se não separar a imagem, é aqui, é essa mesmo. Não era, é um outro print da Andréa Sadi. É que hoje, o César Bittencourt teve lá na Globo News e na entrevista para Andréa Sadi, ele confirmou o seguinte, falou, olha, assim, diretamente, ela foi perguntando e ele foi respondendo. Ele estava num telão, que nem esse aqui. Então, doutor, o seu cliente esteve lá ontem no Supremo, ele confirma que o Bolsonaro sabia do plano? Confirma, Bolsonaro sabia, tinha interesse no golpe, sabia. Doutor, mas ele sabia, inclusive, do plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes? Um plano de execução? Aí ele fala, sim, sabia da execução. Opa, aí virou manchete na hora, né? Sabia. Passam-se 8, 9 minutos ainda durante a entrevista, ele fala, eu acho que eu fui mal interpretado. Eu acho que o WhatsApp dele começou a piscar. E ele, opa, tô mexendo com esse povo aqui, é melhor eu parar. Melhor baixar a bola. Aí ele fala, não, ele sabia, o Bolsonaro, o Mauro Cid confirma que o Bolsonaro sabia, mas não exatamente da execução e da morte dos três. Execução que eu quis dizer é execução do plano, não é execução a morte deles. Bom, Roberto, um advogado que vai para o Supremo Tribunal Federal com a experiência que ele tem não ia se confundir assim com as palavras. Faz parte da operação, isso é típico de militar, sabe? O César Bittencourt não é militar, mas ele está ajudando, está trabalhando para um militar que é o Mauro Cid. Joga uma informação para cá e despista para lá e finge que está dizendo uma coisa e está dizendo outra. Finge que está entregando, olha... Testa inclusive os militares nessa hora, né? Exatamente. Você testa os militares. Não, todo mundo sabia, Bolsonaro sabia. Aí você aguarda o que você recebe ali no WhatsApp. Aí você vai para outra conversa. E descobre quem está comigo e quem não está, né? Mas é bizarro, né? Porque ele confirma e na mesma entrevista ele diz o que ele acabou de dizer. E estava gravado, né? Agora, ele diz só metade. Ele diz que o Bolsonaro soubesse do plano para matar, mas que ele sabia do plano de golpe, sabia. Então, meu amigo, se o Mauro Cid disse isso para o Supremo, acabou para o Bolsonaro. Adeus. É o ajudante de ordem, gente. Aí como é que vai o Tarcísio dizer que é uma narrativa? O Mauro Cid está na narrativa? O sujeito que carregava as malas, que é filho de um dos melhores amigos do Jair Bolsonaro, que é o general Mauro Lorena Cid? É isso, Tarcísio? Você entrou nessa roubada
com medo de perder o apoio dos eleitores bolsonaristas, devia ficar quieto então. Mas olha, esse advogado César Bittencourt, bom, ele é pago para defender os interesses do cliente, não necessariamente para dizer toda a verdade o tempo todo, né? Ele está sendo pago para tentar melhorar a vida do cliente. Se é do interesse do Mauro Cid gerar confusão, eu acho que é um pouco. Sim. Fala uma coisa para o Alexandre Moraes, fala outra coisa para a imprensa, fica no meio do caminho, pega o telefone, liga para... Ele tenta ficar de bem da melhor maneira possível, porque a vida dele também não está fácil. O Mauro Cid vai ter que encarar uma cana também. Bom, quem é que apareceu também de ontem para hoje? Chico e Roberta? Ele, Deltan Dallagnol, o vazador de informação, passava informação para todo mundo. Dizem que o Moro e o Deltan tinham um telefone direto com a redação da Globo no Jardim Botânico, no Rio. Passava informação, vazava tudo. E ontem ele estava reclamando, chorando quase. Primeiro o Marcel Van Hatten, aquele deputado de extrema-direita lá no Rio Grande do Sul, jornalistas perguntando minha opinião sobre os indiciamentos que acabam de ser noticiados. Peço por gentileza o envio do relatório, mas tem de ser na íntegra, relatório vazado para a imprensa, sem ler fica difícil, obrigado. Aí o Deltan, idem. Tipo, ninguém me mandou o relatório, ele está acostumado, ele a vazar tudo. Agora está na contramão, né? O Deltan está experimentando o veneno que ele tanto inoculou no Brasil. E hoje também, só para completar, a gente sai um pouquinho da história do Bolsonaro e vai para um personagem que foi fundamental para a ascensão do bolsonarismo, que é o Sérgio Moro. Hoje ele levou uma lapada do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Por quê? Por quê? Aquele outro juiz que era lá do Rio, como é que ele chama? O Bretas. O Bretas fez uma postagem reclamando, dizendo que é narrativa. O Bretas tentou livrar a cara do Bolsonaro. Fez uma postagem longa. Tá aqui, ó. Regras aplicáveis para avaliar a relevância de uma ação criminosa. Ele estava querendo trazer elementos para aquela tese de que houve plano, mas não chegou a ver o golpe. Né? É uma tese que a extrema-direita está levantando. Mas no caso de golpe de Estado, basta o início e o planejamento para já ser crime. Planejar golpe de Estado já é crime. E nesse caso, além de planejar, eles iniciaram a operação. Está provado. O doutor Arruda Botelho disse isso ontem para a gente. Mas o Bretas estava aqui fazendo esse raciocínio, o Eduardo Paes veio e respondeu, delinquente sendo delinquente. Em relação ao Bretas, o ex-juiz da Lava Jato do Rio, que foi afastado também. Delinquente sendo delinquente. Aí aparece o Moro para defender o delinquente, quer dizer, o Bretas. E fala, não é bem assim. Vamos ver o que o Moro escreveu para o Eduardo Paes, tentando defender o Marcelo Bretas? É a próxima mensagem. Então é briga de gente lá da Justiça. Aí o Moro escreve para o Paes, delinquentes eram os seus amigos que ele prendeu. Sentiu o Moro. Aí o Eduardo Paes responde, vocês dois são o exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. Esse aí, o Bretas, nem isso. Era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele. Quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância, aqui você não cresce. Lixo! Caramba, lixo. Opa! Que patada, rapaz! Meu Deus do céu, cara. Eduardo Paes, assim, não é muito o estilo dele. Geralmente o Eduardo Paes é mais da gozação, assim, né? Um cara moderado. Mas foi pra cima, né? Ele foi pra cima do Bretas e quando o Moro, quem tentou entrar na briga, ele falou, sai pra lá. Delinquente, conseguiu um emprego, armando tudo. Porque o Moro tem tudo a ver. Não com o golpe, né? Vamos ser justos. Aparentemente ele não se envolveu com a tentativa de golpe em 2022, mas ele tem a ver com a ascensão do Bolsonaro e foi ministro da Justiça e jamais denunciou as operações do Bolsonaro, inclusive operações de intervenção e tal. Denunciou aquilo, né, que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal, mas depois apoiou o Bolsonaro em 22. Então, tem a ver com a carregou a pasta do Bolsonaro no debate da rede da Band. É verdade, em 22. Ficou ali cochichando. Papel ridículo para quem, enfim, se apresentava como uma reserva moral do país. Está aí, sendo chamado de lixo e de delinquente pelo Eduardo Paes. Só para a gente contar aí algumas dessas histórias paralelas enquanto os militares tentam se explicar perante o país. Roupa suja não se lava em casa, né? Roupa suja se lavando em público. Não, né?
Olha, antes de começar nosso programa, quero lembrar a todos vocês que o ICL Notícias está na final do prêmio IBEST. Nós estamos concorrendo em 4 categorias: canal de opinião, notícias de jornalismo, jornalista e influenciador, estou falando de César Calejon, e também influenciador de economia e negócios. E é ele, né? Eduardo Moreira. Então eu convido toda a nossa comunidade a votar no ICL para que a gente possa trazer mais esse caneco, mais esse reconhecimento aqui para casa. Acesse icl.com.br/IBEST e vote. São 4 categorias. Aproveita e compartilha também para seus amigos e familiares. Quanto mais gente votando, mais chances o ICL tem. Pelo amor de Deus, já taquei o dedo, já elegi os 4 aí, as 4 opções. Vamos nessa, gente, porque essa história toda que o Rodrigo já começou, ela, na verdade, tem muitos capítulos ainda. Muitos. Né? Na próxima segunda-feira, o Alexandre de Moraes deve enviar o relatório da PF sobre o golpe para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. E aí vai estar nas mãos de Paulo Gonet a decisão de fazer ou não a denúncia. É uma informação chave que a gente traz aqui e que é importante para essa investigação, é o grau de envolvimento de Bolsonaro nesse plano do golpe. Rodrigo já comentou aqui, né, que o advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, hoje em entrevista a Andréa Sadi, ele diz que Bolsonaro sabia, mas depois que ele não sabia, ele sabia da ideia do golpe, mas não da execução de Lula, Alckmin e também Xandão. Ficou confuso, né? Mas ele esqueceu que está tudo gravado, talvez ali, ou o WhatsApp tenha pipocado e ele deu uma amarelada, ou quis causar confusão também. Quis causar, eu acho que é o mais provável, Roberto. Né? Que jogar na confusão. Uma estratégia. Fumaça, jogar fumaça. Mas a Andréa Sadi, ela fica... Doutor, o senhor está sendo coagido, né? Tem algum tipo de coação? Porque é tão louca a mudança dele, tão feia. Não é? Tão repentina ali, ele acaba de dizer que todo mundo sabia, depois ele, opa, e volta. Pode ser estratégia para lançar pistas ali e para testar. Testar, eu acho que pode ser Esse entorno todo. Os caras são violentos, não são? Eles vêm para cima, se eu soltar mesmo, ou vão ficar como? E aí o advogado é que faz isso para o cliente, né? Deixa que eu vou testar para você. Vamos testar a moçada. Da água. Os filhos do homem vêm para cima, que eles são meio metidos a violento, a brabo e tal, ou a gente vai trabalhar nessa linha mesmo que garantiu a delação do cliente e vamos embora. Então, foi um belo teste para sentir ali o clima de se pegou mal ou se pegou bem o que ele delatou ao Xandão na véspera. Bom, para a família Bolsonaro não pegou muito bem, não, né? Jogou verde para colher maduro. Né? Ele quis saber como é que estão sentindo. Vamos trazer na íntegra o que ele disse, gente? O presidente, segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso ele não pode negar, mas não tem nada além disso. Eu não falei plano de morte, plano de execução como sendo o plano de morte. Falei da execução do plano pensado, imaginado, desenvolvido, nesse sentido. Eu não sei que tipo de golpe poderia ser. Agora, Bolsonaro tinha interesse no acontecimento que estava acontecendo aqueles dias. O presidente sabia. Cara, se enrolou de uma... Rolando Lero, eu me lembro do Rolando. Porque esse pedaço aqui, eu não falei de plano de morte, de execução como sendo plano de morte. Eu falei de execução do plano pensado. Execução imaginado. Não de matar, execução de fazer golpe. algo, é isso? Talvez do golpe. Agora, lá no final, ele disse o que é importante. O presidente sabia. O presidente sabia. Sabia do golpe. Sabia que havia uma articulação. E, gente, não dá para negar. Porque o Mário Fernandes, o general que está preso, teve no Palácio da Alvorada e depois manda mensagem para o Mauro Cid, falando assim, eu tive lá com o presidente, ele falou que a gente pode tentar até o dia 31 de dezembro ainda. É isso. Então, tá aí, tá escancarado. Né? No dia 8 de dezembro de 2022, e há registro do general Mário também na Alvorada, enfim. Na portaria, disse, ele entrando e saindo. Falei com o presidente, ele deu até o dia 31 de dezembro para que a gente execute, deu prazo. Falei com o presidente. Né? Era naquela fase que plantavam nos jornais, Bolsonaro está deprimido,
Lembra que saía matéria atrás de matéria dizendo que o Bolsonaro estava muito triste, melancólico, deprimido. Mas estava na moita, tramando tudo. Tanto estava na moita, olha a transcrição, Roberto, a nossa equipe separou. Isso aqui é material que está no relatório da Polícia Federal. É o nosso próximo print, como a gente fala aqui, né? Impressão de um trecho da conversa, esse aí, exatamente. O general Mário Fernandes. Cid, boa noite. É o general falando com o Cid. Com o Mauro Troca Cid. de mensagens, né? Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa estar te incomodando no dia de hoje, mas, porra, a gente não pode perder a oportunidade. Então, duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. É isso. É isso. Mais claro, impossível. Né? Tá aí o registro de que ele conversou com o presidente da República. Então, presidente da República. É isso. Olha só, gente. E outra informação chave, né, é da reunião na casa do general Braga Neto em novembro de 2022, quando começou a organização do plano Punhal Verde e Amarelo, que incluía o assassinato de Lula, Alckmin e também Xandão. Segundo apurou a nossa colega Juliana Dalpiva, Mauro Cid implicou o Braga Neto no plano no depoimento de ontem, olho no olho, para Alexandre de Moraes. Segundo fontes que acompanharam o depoimento, o general participou da formulação do plano, do planejamento e dos monitoramentos das autoridades. Ou seja... Braga Neto tá até o pescoço. Braga Neto tá envolvidaço, né? Não, isso aí... E ele estava também, além da trama toda, era o cara que também frequentava os quartéis, ali a farra golpista na frente dos quartéis, pedia para segurar a onda por lá, porque ia ter notícia em 72 horas, aquela história. Então, ele estava em todos os setores do golpe. Ele aparece naquele vídeo, né? Nós já mostramos várias vezes, eu nem sei se a nossa equipe tem aqui fácil agora, mas enfim, se não tiver, as pessoas lembram. O Braga Neto vai no palácio e na saída tem aquele cercadinho, o povo, pelo amor de Deus, general, precisamos fazer alguma coisa. E ele falou, tenham fé, coisa boa está por vir. Coisa boa está por vir. Então... Coisa boa, ele estava sabendo dos planos, né? Teve uma outra fala do Bolsonaro, né? Cada minuto é um minuto a menos. Você lembra dessa? Quando ele vai para a porta do palácio. Quando ele vai para a porta, fala, calma, gente, vamos vencer. Cada minuto é um minuto a menos. Inclusive, nesse dia estava o padre. Nesse dia, estava esse padre que também está na lista dos 37 indiciados. Um padre... esse é o vídeo do Braga Neto, a que eu me referi, ó. Exatamente. Né? Até se quiser subir o som, tem como subir o som, pessoal? Vamos lá. Vocês não também não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom? Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do militar no teto do general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhora. Vamos. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Eu não posso falar muito. A gente vai conectando agora, né? E manda a Fiel lá ficar na chuva, né? Ela fala, tô na chuva, estamos no sol. Fica aí, vai ficando que continua que vem coisa boa. Coisa boa pela... Sabe que eu lembrei também tudo arrumadinho. Tudo arrumado. Eu lembrei de um papo de WhatsApp que rolava na frente dos quartéis também, que caso Lula fosse envenenado... que bate, né, com a conversa toda. Que bate com a conversa que agora a gente já descobriu, culpem a esquerda. Porque já tinha tudo organizado, inclusive ali com o pessoal que estava ali acampado, com os golpistas. Olha só, vamos receber agora o Davi Tangerino, que é advogado criminalista, para a gente entender um pouco mais essa história e principalmente os próximos passos. Oi, Davi, boa noite, seja bem-vindo ao ICL Notícias. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Vamos lá, gente, porque a PF indiciou o Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também por organização criminosa. Né? E aí, daqui a pouco, a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um desses crimes para a gente entender melhor. Mas, antes, a gente queria saber o que acontece agora, doutor Davi, na segunda-feira, quando Alexandre de Moraes entrega, né, o relatório para a PGR e aí a PGR decide se faz uma denúncia ou não. Quanto tempo será que pode levar isso? Será que a PGR pode pedir
novas diligências, novas informações? Ou relatório de quase 800 páginas talvez seja suficiente? Pois vamos lá. O relatório é o ato final, ainda que provisório, de um inquérito. Então, é um documento em que o delegado diz, olha, isso foi tudo que eu fiz, por isso chama relatório. Ouvi, pedi prova, aprendi, reduz tudo a termo. Né? E o final, né, ele diz o seguinte, para mim, o que aconteceu foi isso, e os seus prováveis autores são A, B, C, D, E, que são justamente os indiciados. De posse disso, o Ministério Público, em qualquer circunstância, ele tem 3 opções. Ele pode entender que não tem crime nenhum e arquivar. Obviamente, a chance disso acontecer nesse caso beira a 0. Ele pode o extremo oposto, que é falar, olha, já está tudo aqui. O que eu preciso para formular uma denúncia, né, que é, então, materialidade delitiva. Então, o Ministério Público precisa estar convencido de que um crime aconteceu. Ele precisa de probabilidade de autoria. E isso a polícia está oferecendo a ele. Né? E a terceira coisa é o que a gente chama de justa causa. Ele precisa ter um mínimo indiciário, né, que dê suporte àquela versão acusatória. Eu acredito que, por tudo que a gente tem ouvido, este relatório fornecerá tudo para que o Gonê possa oferecer a denúncia. Agora, como você mesmo antecipa, o Ministério Público pode olhar, analisando com calma, e falar, não, peraí, eu ainda quero mais essa ou aquela diligência. Também acho que um inquérito que foi tão proximamente controlado o tempo todo pelo Ministério Público e pelo Alexandre de Moraes, também acho essa hipótese remota. Então, acho que assim, mais de 90% de a PGR estar satisfeita com o trabalho investigativo e pronta para oferecer uma denúncia. Então, pronta para oferecer a denúncia. A Roberta perguntava o prazo aproximado. Isso pode levar o quê? 2, 3 meses? Mais, menos? Não tem prazo. Tá. Não tem prazo. Enquanto o crime não tiver prescrito, ele pode oferecer a denúncia. Perfeito. Agora, é o caso do século. Né? Me parece, então, que o Paulo Gonê vai fazer isso em breve. Acho, porém, que este em breve é fevereiro de 25. Fevereiro de 25. Essa é a aposta mesmo no meio jurídico hoje, que seria por aí. Fevereiro de Para não 25. contaminar as eleições de 2026, né? Seria importante que fosse Sim, não. Começo de 25. não. ali no ano de... Né, que finalizasse, né? Começasse ali em fevereiro e terminasse pelo menos setembro, sei lá, outubro, talvez. Vai consumir boa parte de 25. Não, que virar no começo de 25 eu não tenho muita dúvida. Por que não antes? E me parece que o Paulo Gonê não queira que a denúncia, que será pública, né, fique sendo batida e rebatida a extra autos enquanto o Supremo está em recesso. É um cálculo até estratégico. Né? Se ele oferece a denúncia num dia, rapidamente o Supremo marca a sessão para apreciar o recebimento da denúncia, né? Então, aquele diz-que, aquele vucu-vucu, as teorias da conspiração em torno da denúncia vão ter ali 1, 2 semanas de vida. Aí ou rejeita a denúncia e acabou, ou recebe a denúncia, e aí vamos para o contraditório, para as testemunhas. Né? Eles não gostam do Estado Democrático de Direito. Eu gosto, eu quero que eles tenham O devido processo legal, todo né? direito de defesa, todo devido processo legal, sem abusos, né? E que os verdadeiros culpados sejam condenados. E se houver inocente que foi pego ali naquela rede, ótimo, absolve. Queremos tudo direitinho. Sim. Eu, pelo menos. Exato, não, porque temos 37 possíveis réus, mas alguns podem ser inocentados, podem não ser denunciados. Claro. Não é? Você pode escolher os principais, os mais envolvidos com o crime, alguns, que é o normal na justiça, alguns podem ser absolvidos, né, doutor? Ou alguns nem denunciados também. Sim, nem denunciados. Seja porque o Gonê se convença que o que tem ali é pouco. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte. Eu imagino que 1, 2 dos 37
já devem ter feito uma ligação para a Procuradoria-Geral da República dizendo: cabe mais uma delação? Sim. Né? Nós não podemos descartar isso. Né? Claro, claro. E aí também, pode ser que a essa altura do campeonato esses atores não tenham muito mais o que agregar. Mas eu acho muito difícil. Embora o Cid tenha sido central em tudo isso, ele não tem todas as provas. Né? É bastante plausível que um ou outro ali faria, pá, É isso. meu amor pelo capitão não é tão grande assim, não. Deixa eu tentar pensar um pouco em mim, na família, etc. E, Davi, o ministro Alexandre de Moraes, ele nem levantou, né, o sigilo das 884 páginas até agora. Se Xandão levantar esse sigilo, você acha que isso poderia atrapalhar o trabalho da PGR? Ou seja, ele vai manter em sigilo até a denúncia, é isso, né? Ou não? A gente vazou tudo até agora. Isso não ter vazado me deixa uma pulga atrás da orelha, e essa pulga atrás da orelha é que eu acho que tem pedido de prisão. Só por isso que não vazou ainda. Entendi. Se eu tivesse que apostar um dinheirinho que eu não tenho, eu apostaria. Tem alguma coisa ali que o público não deve saber agora, sob pena de atrapalhar. Não, né? bem pensado. Bem pensado, que é o verdadeiro motivo pode ser esse. Porque aí você atrapalha, você pode gerar uma fuga, você pode interferir no processo inteiro, né? Até porque eles são muito próximos, né, todos. A minha desconfiança é que tem, no mínimo, busca e apreensão, mas, veja, o Xandão, ele é um cara meticuloso. Você pode gostar mais ou menos dele, mas uma análise fria ele é um enxadrista. Né? Já é um pouco estranho, na minha opinião, esses 5 personagens militares de terça-feira terem sido tratados num inquérito apartado, quando o inquérito mãe seria relatado dali a 2 dias. Sim, verdade também. Terça-feira são presos os 4 militares e mais o policial Vladimir. Em separado. E daí, 2 dias depois, sai o relatório na íntegra. É verdade. Qual a sua hipótese, doutor? A hipótese é que é um balão de ensaio. Um teste ali. Porque prenderam o general. Podemos prender pela primeira vez na história um general no Brasil? Prenderam e não aconteceu nada. Relatamos e pedimos prisão. Coerentemente, no inquérito mãe, estou relatando e pedindo prisão. Né? Pode ter sido para servir de parâmetro. Interessante. Né? Para que não se diga, então, que foi abusivo, episódico, só neste caso. Não, anteontem mesmo pedimos prisão também. Pode ser. Interessante. Doutor Davi, vamos aproveitar. O que vai botar muita pressão, tá? Desculpa. Imagina, O que vai botar muita pressão na PGR, porque aí com réu preso existe... Aí sim a lei diz que com réu preso a denúncia tem que ser oferecida rápido. No Código de Processo Penal fala em 10 dias. Citando o Lula, nunca antes na história desse país uma denúncia foi oferecida em 10 dias. Esse é um prazo impróprio e tal. Exato. Mas mesmo assim, existe a percepção de que com réu preso a denúncia tem que ser oferecida com celeridade. Já estipula um prazo ali, né, para não ficar muito solto. Mas doutor, o senhor acha que fora a vontade do país, assim, que você vê que tem um clamor até por um certo carnaval diante de algumas prisões desses 37, ou de alguns deles. Fora essa vontade popular, o senhor vê que há cabimento de prisão preventiva, já que talvez eles não estejam interferindo na investigação? Caberia? Em que situação o senhor vê a possibilidade de preventiva nessa história? Chico, é o seguinte, sempre que me fazem perguntas desse tipo, eu gosto de lembrar as pessoas o seguinte: existe o que está na lei e existe o padrão do judiciário. A lei diz, e em algumas circunstâncias o Supremo vai repetindo isso, que a prisão preventiva é excepcional, tem que ter um risco atual, né? Então, ou bem o crime está acontecendo e poderia ainda seguir acontecendo, ou quando o crime é mais antigo, nós temos elementos de que contemporaneamente, né, atualmente, estão tentando destruir prova, etc. e tal. Ou seja, pelo parâmetro legal, pelo que a gente escreve nos livros, e
só levando em consideração o que a gente sabe até agora, não tem motivo para preventivo. Agora, temos que analisar o padrão Xandão. Né? O Xandão prendeu o Silvinei, ele já não estava mais na Polícia Rodoviária Federal. Os fatos foram posteriores. Terça-feira prendeu esses 4 militares e o policial que ainda estavam no exercício da função, mas, até onde a gente sabe, não estavam mais dedicados a nenhum golpe. Então, uma explicação longa para dizer o seguinte: a lei e os livros diriam não, mas o padrão Xandão diria sim. Pelo jeito que eles vão entendendo as coisas, sobretudo nesses casos. Veja, Xandão não flexibilizou a pena de ninguém no 8 de janeiro. Né? Então, pela normalidade, no sentido, né, do que vem acontecendo nesses casos, acho que a possibilidade de uma preventiva é imensa. E explicaria não ter vazado, porque o Alexandre tem todo o interesse que a sociedade saiba o quanto antes tudo que a polícia apurou. Não, por que segurar isso? Essa é a pergunta. Doutor Davi, queria aproveitar o senhor aqui para falar um pouquinho mais sobre as penas. Queria entender um pouco qual é a diferença entre golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. O senhor pode explicar para a gente, por favor? Porque são 3 crimes, né, Roberta? Tem até as penas de cada um deles aqui, né? A gente tem as penas aqui, a lista toda. Mas só queria entender essa diferença, aí a gente traz aqui a listinha, porque são 3, né? Isso. Claro. Vamos lá. Eu vou até rapidinho colocar aqui o próprio tipo penal, né? Existe eu tenho até uma estranheza, viu, com esses tipos, porque o 359A ele fala assim, ó, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, e aí ele explica o que seria isso. Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Executivo, legislativo, judiciário. Né? Esse é um crime com pena de 4 a 8 anos. O próximo diz assim, tentar depor, de novo, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então, agora a gente está falando só de executivo. Né? E, curiosamente, a pena é maior, 4 a 12 anos. Né? Então, a diferença eu acho contraditório. O L diz respeito a qualquer poder constituído, o M especificamente do governo. Só que especificamente o governo é mais grave. Eu não vejo por que ser mais grave. Né? Para mim, se é o legislativo fechando o executivo, o judiciário fechando o executivo, para mim é a mesma coisa. Sim. Né? Então, por que aqui a gente fala de 2 crimes? Né? Se fosse só matar o Lula, seria só o M. Seria 359M. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é isso? Não, o outro. O outro, golpe de Estado. Tá. Legitimamente constituído. Tá. Só que minuta de golpe, estado de defesa, de sítio, etc. e tal, não, eles não iam só mexer no executivo. Eles iam manietar de alguma forma o judiciário. Então, entra lá em cima pelo judiciário, pela letra L, e entra na letra M, né? Não vou fazer o M aqui para não acharem que é propaganda do Marçal, entra pelo M em relação ao Lula. Por isso que tem esses 2 crimes. Outra pergunta que eu tenho. Desculpa, posso fazer pergunta também? Também, pode. Uma hipótese aqui, só liberado. Refletindo com a gente. Uma hipótese. O que o Gonê vai considerar golpe? Desde o vídeo golpista de julho, né, que o exército de Branca Leone gravou para nossa sorte, estão passando por reunião com um diplomata, passando por PRF impedindo, sobretudo, os nordestinos de votarem, bomba no avião de Brasília, que culmina do 8 de janeiro, ou eles vão considerar esses eventos, cada um como um golpe? Essa é uma pergunta que nós só vamos saber, ou como uma tentativa de golpe, né? Nós só vamos saber o dia que essa denúncia for oferecida. Porque aí o impacto na pena é gigantesco. Perfeito. Pois é. Obrigada, viu, doutor Davi? Fortalece a acusação, fortalece a acusação de organização criminosa, porque você vai ter um grupo operando
hierarquicamente, estruturadamente, planejadamente, de julho. Aí nós não sabemos se o Gonê vai parar nessa história de 15 de dezembro, ou se ele vai botar o 8 de janeiro na conta, mas não importa. Por vários meses. Isso fortalece a acusação de organização criminosa. Perfeito. Então, são 3 penas previstas, só para a gente passar a régua aqui. Que é o terceiro ali no quadrinho. Estão falando de golpe de Estado, de 4 a 12 anos de prisão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos de prisão e integrar organização criminosa de 3 a 8 anos de prisão. Lembrando que nem todos são enquadrados em todas as penas. E nem as penas máximas, isso depende, né? Exatamente. Tem proporcionalidade, que é um dos pontos que o doutor falava, né? A gente é a favor do Estado de Direito, proporção, né? O chefe é uma pena maior, quem estava mais abaixo uma pena menor, né, Roberta? É isso. Doutor Davi Tangerino, por favor. Acabou meu tempo? Mais Podemos uma finalizar. pimentinha. Vai. Por favor. Pimentinha Mais de uma pimentinha. sexta-feira, vai. Bolsonaro já foi indiciado pela falsificação do cartão e pelas joias. A denúncia não veio. Eu acho que virá um combo. Uma denúncia única. Uma denúncia única. Então, além desses 3 tipos que já foram colocados ali, também teremos falsificação de documento público, peculato. E possivelmente lavagem de dinheiro. Então, acho que não vão ser só esses 3 tipos, não. Porque esses foram os 3 tipos do indiciamento deste inquérito. Esse do golpe. Mas tem 2 pendurados. Perfeito. Cerco está se fechando. Vamos aguardar, espelar a PGR e entender se vem combo por aí, se serão denúncias se vem prisão separadas, preventiva, se vem prisão né? preventiva, enfim. Os próximos momentos prometem, o ano ainda não acabou, minha gente. Doutor Davi Tangerino, muito obrigada por sua participação aqui no N2. Um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, querido. Boa noite. Valeu. Muito esclarecedora, né? Muito bom, muito bom. Boa, né? Assim, excelente. Conseguiu entender com calma, porque ontem foi um dia tão nervoso, assim, né? Hoje é que a gente tá baixando assim a poeira, a gente podendo observar melhor o que aconteceu, o que pode acontecer. Esse fato de não ter, sido aberto todo o relatório, nada, chama atenção. Não ter vazado nada, chama atenção. Pode ser. E chamou né? Ele falou, pode ter pedido de prisão pode aí. ter pedido de prisão. Daí justifica segurar, não solta de jeito nenhum, porque se evita fugas e etc. Então, esse foi um ponto da entrevista. E o outro, ele deu a data, fevereiro de 2025. Combo também, eu gostei quando ele falou em do combo, foi o terceiro ponto. Os 3 ali. As 3 denúncias unificadas, é verdade. 2 que já estão com Paulo Gonê. Gente, o PT pediu o arquivamento do PL da anistia. E para conversar com a gente agora, eu chamo o deputado federal Lindbergh Farias. Oi, deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Roberta, boa noite, prazer, Rodrigo, boa noite, Chico. Boa noite. Você sabe que o Davi Tangerino é um grande criminalista, amigo pessoal meu. Eu só acho que a questão... Vou dar um palpite. A questão da prisão preventiva tem um problema, gente. Está aqui, artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Tem mais outra coisa, Chico. Esses caras atentaram contra a vida do Alexandre de Moraes. Eles têm uma organização. Você acha que é impossível o ódio que eles têm a Alexandre de Moraes e o jeito que eles estão fazendo para tentar fugir da prisão, fazer algum tipo de conspiração? Depois do que eu li aqui, porque o que esses caras fizeram, eu estou aqui com todo o inquérito da Polícia Federal, aquele monitoramento do Alexandre de Moraes o tempo inteiro, aquele dia 15, eles queriam matar e executar. Então tem um momento que, ao saber de todas essas revelações, que é a apuração da Polícia Federal, gente, aqui tem tudo. Hoje eu estava falando com um grande amigo do Davi Tangerino, que é o criminalista Celso Vilardi, que trabalhou com o Márcio Tomás Baixo, que ele dizia para mim, é impossível Bolsonaro não ser preso, porque está tudo lá. Agora, eu acho que vai ser uma luta no Brasil, eles tentando atrapalhar esse julgamento, tentando fazer chicana no Congresso Nacional, e acho que, sinceramente, a questão física, em especial do Alexandre de Moraes estar conduzindo esse processo, eu acho que é grave e que pode ser levado em consideração. Eu não duvido que o Braga Neto seja preso no próximo período, viu?
Só uma opinião. Pois é, vamos descobrir, né? Faz sentido. Não, e essa parte, viu, deputado, essa parte da tocaia em cima do Alexandre de Moraes, você tem aí motivo para prisão. Sim. Eu não sou especialista, mas você teve a tocaia, ela é fato, ela tem documento mostrando de onde o carro saiu, o que foi Uber na ocasião. Execução, né? Você tem a arma requisitada e colocada à disposição das pessoas que estavam escaladas para a morte, para o assassinato do Xandão. Então, aí você teria como... essas pessoas são perigosas. Tem a geolocalização, como é que eles se deslocaram naquele dia. A compra de celulares... É a Copa 2022. Os armamentos. Era Áustria, exatamente. Alemanha, Gana, cada um tinha... Tinha um nome. É impressionante. É verdade. Poxa, Roberta, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É que, na verdade, a história do Brasil, esse grupo do Bolsonaro, é um grupo de extrema-direita com influência dos militares. Foram 25 militares indiciados. Você sabe, Chico, na história do Brasil, a gente não tem caso, depois da ditadura, de militar preso. Sim. Não houve justiça de transição aqui. Eu quero lembrar uma coisa. Você lembra lá atrás, quando começou a ter o processo de reabertura democrática, tinha um general, linha dura, Silvio Frota, comandante do Exército, que foi afastado. Exato. Sabe quem era o ajudante de ordem dele? General Heleno. General Heleno, exatamente. Brilhante Ucha era dessa turma. Você sabe quantas bombas explodiram no Brasil entre 78 e 87? 70 atentados. Bancas de jornal. Eu lembro de... 40. Eu lembro do aeroporto de Guararapes, no Recife, que foi pesado, Rio Centro e bancas de jornal no país inteiro. OAB, mandaram uma bomba para a OAB, né? Morreu Dona Lida Monteiro na OAB. Isso, a secretária, né, da OAB foi atingida ao abrir uma carta-bomba, que era para intimidar a Ordem dos Advogados. Tempos difíceis, a Ordem dos né? Advogados do Brasil. Lindbergh, a Roberta trouxe esse assunto da anistia, deputado Lindbergh. Assim, isso... Vocês acreditam que está liquidado? O Arthur Lira está muito quieto, né? Ficou quieto, não falou nada até agora. Mas a estratégia, os bolsonaristas vão aceitar que perderam essa ou ainda vão insistir na anistia? Qual que é a avaliação de vocês, Roberto? Só para insistir. Será que será usada como moeda de troca, deputado? Eu acho que não tem condições alguma na Câmara mais de ser votado esse PL da anistia. A Gleisi, como presidente do PT, o Odair, como líder do PT, pediram a retirada. Então, eu acho que esse é um tema central, mas tem um segundo tema central, Rodrigo, que é o seguinte, que é uma PEC para mexer, de autoria do deputado Zaratini, que todos nós estamos apoiando, para mexer no artigo 142 da Constituição. Vocês lembram que era em cima desse artigo 142 que eles levantavam aquela tese que os militares teriam o poder moderador no Brasil? Isso, é a tese do Ives Gandra. O Ives Gandra, você falou exatamente. A gente está querendo mexer nesse artigo 142 da Constituição e está querendo também aqui proibir atividades políticas dos militares. E você... Se quiser se candidatar, tem que fazer com juiz e promotor. Importantíssimo. Então, veja. Abre mão da carreira para sempre, né? Se arrisca, se lança, como todo mundo faz, né? Não, você não pode ficar usando coronel fulano de tal, candidato a tal. Aí é o uso total das Forças Armadas. Total. E tem que proibir também que eles participem de ministérios, de cargos. Foi assim que Bolsonaro também cooptou toda uma turma. Então, veja bem, eu acho que esse fato todo pode abrir uma situação para a gente mexer em temas muito espinhosos e importantes para garantir a democracia. Na verdade, tem até outros temas, formação dos militares, esse também é outro tema promoção. importante. Você sabe que promoção, Chico, é o seguinte, quem nomeia é o presidente da República, um general. Só criou uma cultura aqui no Brasil que eles vão botando e é nomeado. É nomeado gente assim que não tem compromisso com a democracia, extrema-direita. A gente tem que mexer nisso agora, porque eu acho que o impacto desse julgamento vai ser muito grande. Eu espero que pela primeira vez, depois de tudo que a gente viveu no país, dessa interferência gigantesca dos militares na política, que a gente tenha, de fato, o general condenado, julgado e condenado, como houve na Argentina depois da ditadura.
Deputado Lindbergh, o senhor não achou curioso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não se pronunciou sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, claro, eu acho aqui para nós. Isso aqui é um escândalo, inclusive governadores, esse governador Tarcísio, Sim, que tenta passar como um bolsonarista moderado, apoiando uma coisa dessa, Chico. Total. Isso aqui, Roberto, eu acho que todo mundo aí tem que cobrar de lideranças no parlamento, na sociedade civil, e a gente tem que ir para a ofensiva política também. Eu acho que nós, esquerda, temos que ocupar o noticiário todo dia em cima desse ponto. Isso aqui não é qualquer coisa. A gente sabe como é que essa turma, daqui a pouco, eles vão reagir, porque eles estão sempre inventando as narrativas dele. E tem uma turma que às vezes me incomoda na esquerda, que tem uma turma de gente. A gente não pode polarizar, hein? Veja bem, a polarização, Chico, se alguém dissesse essa polarização é ruim, eu também acho. Eu queria estar lá atrás, sem essa extrema-direita, mas agora, para garantir a democracia, o sucesso do governo do Lula, a gente tem que disputar politicamente, política e cotidianamente com essa turma. Exatamente. Nesse caso do Lula, mas em programas também, entendeu? Tem que ter uma postura, eu acho, mais aguerrida. Ô, deputado, a gente abriu aqui o programa mostrando a fala do Tarcísio de Freitas e de vários outros bolsonaristas na mesma linha, dizendo assim, até pode ter havido gente que agiu errado, eles não falam em golpe, mas teve gente que ultrapassou os limites, mas o Bolsonaro não. Então é uma tentativa de circunscrever o problema nos militares. O Bolsonaro também é militar, mas enfim, mas circunscrever nos generais, nesses outros indiciados e salvar o Bolsonaro. Deixar o capitão fora. Deixar o capitão fora. Você acha que tem alguma chance disso acontecer diante de tudo que está aí, desse relatório, do que já vazou, do que já está colocado, e desta fala do advogado Mauro Cid, confirmando que ele disse, olha, o Bolsonaro sabia sim, o Bolsonaro sabia do que estava acontecendo. Eu acho essa tese impossível de defender. Até porque o Alexandre de Moraes, quando surge o plano para matar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes, ele chamou o tenente-coronel Mauro Cid para o depoimento com ele. A gente sabe que o Alexandre de Moraes tem uma coisa que ele tem é firmeza. Eu sabia que ele ia atrás de duas coisas. Uma principal, que era fazer com que o tenente-coronel Mauro Cid reconhecesse que Bolsonaro sabia do plano de assassinato. E ele reconheceu, porque senão ia perder a delação. Porque, veja, vocês são de comunicação, vocês são comunicadores. Eu tenho sentido aqui, quando eu ando no Rio, que uma coisa é golpe, as pessoas até relativizam, Bolsonaro. Mas a história de matar o Lula, sim, muda tudo. A execução muda tudo. Assusta as pessoas. Então eu creio que eles vão tentar fugir disso, Bolsonaro. Mas que fica muito difícil com esse depoimento do tenente-coronel Mauro Cid e com a participação do general Mário Fernandes, que era da Secretaria-Geral. O plano de assassinato foi feito, eu estou lendo isso aqui, nos computadores do Palácio do Planalto. Olha o grau de loucura que a gente teve. É o Silvio Frota. É o espírito do Silvio Frota presente ali mesmo. Total, né? É a mesma linha histórica. É a mesma direita com métodos terroristas que funcionaram assim. Vocês lembram que o Bolsonaro dizia, dava entrevista? Tem que fuzilar o Fernando Henrique. Era a cabeça deles. Agora, você sabe que tem uma dúvida aqui. Por que eles não executaram o Alexandre de Moraes no dia 15? Pois é, boa. Eu estava lendo. O que aconteceu? Aqui tem uma hora que ele diz abortada a missão. Aí tem duas teses. Tem uma tese de que o Alexandre de Moraes tinha ido para casa mais cedo, mas tem a outra tese que a turma tinha insegurança com Bolsonaro, porque até aquele momento ele não tinha assinado a minuta do golpe. E eles tinham desconfiança com o próprio Bolsonaro, de que o Bolsonaro... Então, eu andei conversando com algumas pessoas que estão por dentro do inquérito, e tem disso, mas a gente vai descobrir daqui a poucos dias, quando tirarem o segredo da justiça.
Pois é muito difícil. Porque o plano não estava muito bem desenhado, né? Eu não creio que só essa sessão do horário, Supremo, a questão do horário só a questão de meia hora a mais, meia hora a menos de sessão, tenha tirado os caras do plano. Tem mais a ver com essa história da frouxidão do Bolsonaro. Viu? Porque senão eles iam cumprir a parte deles, depois iam ficar pendurados na brocha, como se diz, né? E o Bolsonaro vai dizer, eu não sabia, eles fizeram aí. E aí o tumulto, e ele podia usufruir desse tumulto sem ter assinado totalmente, sem ter se comprometido totalmente com o golpe. Talvez esse é um segredo a descobrir. Agora, deputado, se diz muito, a imprensa veicula que existe uma direita democrática no Brasil. Eu estou suspeitando da não existência dessa direita democrática, porque você teve essa revelação inteira de tentativa de golpe, de plano para matar presidente da República, para matar vice-presidente da República e para matar ministro do Supremo. E você não tem pronunciamento de ninguém dessa direita? Será que é direita democrática? Romeu Zema, Ronaldo Caiado... Ninguém falou alguma coisa? Ratinho Júnior. O Tarcísio se pronuncia de uma maneira que não é nada democrática. Então, existe essa direita democrática no Brasil? Eu acho que a gente tem que cobrar muito essa turma. Essa turma abraçou o Bolsonaro lá atrás, viu? Eu me lembro naquele segundo turno do Haddad contra o Bolsonaro, o Lula naquela situação. Eu tinha até conversado com o Haddad e o Haddad disse, poxa, Lindenberg, eu acho que vai existir uma aliança enorme contra o Bolsonaro. Não. Essa elite brasileira, elite econômica, inclusive, fechou tudo com o Bolsonaro ali, Chico. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter um papel de denúncia, mas está claro que não existe essa direita democrática se pronunciando nesse momento. Eles estão bebendo no oportunismo nessa coisa da extrema-direita. Agora, eu acho que a gente tem que cobrar, em especial esse Tarcísio, tirar a máscara, porque ele tenta se vender como um bolsonarismo moderado. Cara, estamos falando de um plano de assassinato. Vamos colocar de novo a mensagem que o Tarcísio postou hoje? Aí o Lindenberg pode até comentar, o deputado Lindenberg Faria. Porque o Tarcísio disse que o Bolsonaro transmitiu o cargo dentro de toda a normalidade. Onde que ele viu? Olha aí, deputado. Ele diz o seguinte, Tarcísio Gomes de Freitas, o moderado, não tem nada disso, mas há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Eu não vi o Bolsonaro passando a faixa lá no dia, Chico. Estava o tempo inteiro questionando urna, fazendo arruaça, prometendo em 72 horas alguma coisa. E insuflando os apoiadores a ficarem na frente dos quartéis. Então como é que ele pode falar em normalidade democrática, em posse normal? Deputado, como é que o senhor avalia essa mensagem do Tarcísio? Eu acho que a mensagem é uma vergonha, mas mostra o quanto ele é dependente do Bolsonaro. Sim. Você sabe que eu vejo no parlamento, tem uma turma do parlamento ali, na Câmara, que diz que o melhor seria deles, da direita, o Tarcísio ser candidato. Mas eles dizem também, só que o Bolsonaro não vai deixar. Bolsonaro botou uma coisa na cabeça. Mesmo preso, ele vai se lançar candidato a presidente, repetindo um pouco aquele roteiro que a gente teve ali com Lula depois daquele negócio. Ele está com aquilo na cabeça de querer ser candidato, mesmo inelegível, para ir para a urna e ter um vice de confiança. Eu já vi gente falando em Flávio Bolsonaro. Estão falando no filho. Uma chapa, né? Bolsonaro pai. Ou seja, o Tarcísio, além de oposição vergonhosa, mas ele é completamente dependente dos movimentos também do Bolsonaro. Eu acho que ele fica numa posição, claro que tem que ser duramente condenada por a gente, mas mostra que ele como governador de São Paulo, ele tinha que falar outra coisa. Ele tinha que falar ao país, fazer uma declaração que era inaceitável, um plano para matar o presidente do TSE. Deputado, queria saber um pouquinho sobre o bastidor. Qual é o clima no Congresso Nacional, hein? Como é que está a oposição? Porque pelos depoimentos, principalmente de Flávio Bolsonaro, a gente sente um tom de desespero ali, né? Queria entender como é que está o clima nos corredores ali, por favor. Olha, eles têm uma capacidade de reorganizar o discurso muito grande, é impressionante, né?
Você sabe que depois do 8 de janeiro eles diziam que eram infiltrados de esquerda. Aí a gente desmoralizava, eles mudam e vão lá. E botam uns 30 daqueles... Eu digo que minha atividade é insalubre, porque ficar aguentando aqueles caras... Então, com certeza, a gente está preparando essa semana para colocar como centro, a gente chegar segunda-feira, PL da anistia e essa PEC para mexer no artigo 142 sobre os militares. E estamos preparando uma tropa para ficar na tribuna, porque eles vão vir com as histórias deles. É por isso que eu defendo que a gente também não pode dar trégua a esse pessoal. Eles vão tentando achar brecha. Então, eu acho que eles vão tentar, de todo jeito, atrapalhar muito o julgamento. Por isso que eu, no começo, falei de prisão preventiva, tá? Eles vão fazer de tudo. Vão tentar usar força no parlamento para algum tipo de negociação. Então, eles estão na defensiva, né? Mas eu tenho uma previsão de que essas próximas semanas vai ser de duro embate político, que eles vão arrumar alguma coisa para falar, para defender o Bolsonaro. Interessante saber que eles estão na defensiva neste momento. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer e que a gente continue na frente, pautando, né? E eles correm atrás para tentar justificar algo que se mostrou injustificável. Deputado Lindbergh Farias, bom final de semana se o Brasil deixar o seu descanso. É isso, obrigado. Vai aproveitar o Rio de Janeiro, deputado. Rodrigo, Chico, olha, eu fiz um vídeo aí depois falando dessa linha histórica de todos os atentados terroristas que eles fizeram. Eu só queria lembrar de um último, Chico, você deve lembrar. Você lembra do brigadeiro João Paulo Moreira Burnier? Sim. Eles queriam explodir o gasoduto aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Era mais de 100 mil mortos. Então, eu estou fazendo esse apanhado, que eu acho que é importante a gente mostrar essa linha histórica. Ótima ideia. Que a gente tem que derrotar e julgar definitivamente eles. Boa noite, um abraço. Valeu, boa noite, abração, querido. Bom final de semana. É isso, né? Falei que a gente continue a pautar, porque geralmente a gente está na defensiva. Correndo atrás. Eles desde dão 2018... a pauta, o assunto, e a gente se defendendo. Desde 2018, o normal era a esquerda correndo atrás de uma madeira de piroca. Tentando desmentir aqui, desmentir acolá, era uma confusão. A gente vem numa crescente, né? Vem da escala 6x1. Isso que eu ia falar, exatamente. Eu ia lembrar que ou pela escala 6x1, que não foi pautada pelo governo, ao contrário, o governo até demorou e até agora não se posicionou direito. Veio da sociedade, até no debate de ontem aqui do futuro da esquerda, se falou bastante sobre isso. E agora, uma pauta que vem do judiciário, também não é o governo federal pautando, né? Mas não importa, são pautas que tiram o setor progressista e democrático da defensiva e colocam a extrema-direita na defensiva. Então, é interessante observar esse momento. E Rodrigo, Roberta, no momento que eles estavam para começar a festa pós-eleição do Trump, que seria um momento favorável, no momento em que o principal jornal do país abre as suas páginas para o Bolsonaro escrever lá o seu manifesto, aceitem a democracia, tirando onda com a nossa cara. Tirando onda. Então, é um momento muito importante. Vamos lá. Vamos continuar a falar da tentativa de golpe bolsonarista, mas agora vem aí Luiz Nassif. Oi, Nassif, boa noite para você. Já vou emendar, porque você escreveu, né, um artigo questionando o papel das Forças Armadas. O que precisa ser discutido, na sua opinião, hein? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês aqui. Não, o ponto central é o seguinte: em qualquer país civilizado, o papel das Forças Armadas é defender o país contra ameaça externa. Aqui, no caso brasileiro, incluíram na Constituição a função das Forças Armadas garantir a lei e a ordem internamente, um conjunto de interferências que não tem nada a ver com uma Forças Armadas moderna. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: você tem Forças Armadas aqui que não se preocupam com essa questão da defesa contra o inimigo externo. Então, se você fosse pegar, digamos, o Brasil entrasse numa guerra, a gente está entrando numa fase da história da humanidade em que a guerra fica uma possibilidade concreta. O que garante a guerra? É a tecnologia, são aviões com vasta mobilidade, são submarinos nucleares, são lançadores de mísseis, tudo. As Forças Armadas nossas, embora tenham grandes cientistas, aqui tanto no Instituto Militar de Engenharia, quanto aqui na parte da aeronáutica, na parte da Marinha também, a Marinha tinha o Almirante Otto, parece que não se preocupam. Eles estão preocupados em comprar equipamento, falando em
incorporação de tecnologia externa que não existe. Não existe esse negócio de incorporar tecnologia externa. O Brasil já teve, num determinado momento, tinha tanques de guerra, tinha lançadores. Tem a Vibrasa aí, que é uma empresa embora mal administrada, é uma empresa que tem reputação internacional, os seus equipamentos. Está sendo vendida para o chinês ou para alguém aí fora. Você tinha o tanque Osório aqui, que na Guerra dos 7 Dias, lá foi o tanque que melhor se desempenhou na areia e tudo, permitiram que acabasse com a Imbel aqui. Então, as Forças Armadas nossas, elas se preocupam com o inimigo interno, e como não tem, digamos, como uma missão objetiva na vida aí, que é defender o país contra o inimigo externo, acabam se imiscuindo em política e fazendo o que fizeram aí com o Bolsonaro, né? Nassif, a gente teve aqui 2 entrevistas ao longo do programa muito esclarecedoras, né? Primeiro, o professor, o jurista, advogado Davi Tangerino, a Roberta perguntou para ele por que ele achava que o Alexandre de Moraes não tinha dado publicidade logo ao relatório final da Polícia Federal, né? É uma estratégia, cautela. Ele acha, eu acho que tem coisas a mais, né? O Alexandre de Moraes é muito firme, né? O normal é ele dar publicidade. Se ele não deu publicidade, disse o professor Tangerino, é porque provavelmente tem pedido de prisão no relatório final da Polícia Federal. De prisão para alguns dos indiciados, além dos que já estão em cana, né? Você acredita nisso? Você acha que Braga Neto pode ser preso? A gente pode, em breve, acordar com essa notícia de que o Braga Neto, o general Braga Neto foi preso, ou outros ainda? Eu tenho toda certeza, toda certeza. Você vê essa demora, que muita gente cobrando a demora, por que não indiciaram o Bolsonaro e tudo? Porque estão fazendo um trabalho extremamente meticuloso. Você não pode mexer com algo que nunca foi mexido, aí que era tabu. Você pegar conspiração militar, apurar e punir é tabu. E um ex-presidente da República. Então, tudo isso aí é um trabalho que demandava negociação, demandava estratégia. E cá para nós, o Alexandre Moraes, a visão de estratégia dele e a coragem pessoal dele é algo inédito em termos. Eu nunca vi coisa igual. Sim. Porque isso aí começou lá atrás. Eu tive uma conversa lá atrás, quando o Toffoli abriu esse inquérito do fim do mundo e passou para o Alexandre de Moraes. Ele veio em São Paulo, marcou uma conversa lá, explicou. Quer dizer, naquela época, eles já tinham detectado todo esse processo que ia ser construído de conspiração e golpe de Estado. Então ele se cerca, já foi secretário de Segurança, se cerca de um grupo de policiais de confiança e vai lá atrás montando uma linha, pegando um novelo aí, tirando as cordas todas, para quando chega o golpe, 8 de janeiro e tudo aí, ele já ter tudo definido. Olha, eu fui muito crítico a ele, não retiro as críticas a ele não, mas o trabalho que ele fez aqui de tática, estratégia e coragem pessoal, gente, ameaça ele, ameaça filhos e tudo, é uma contribuição à democracia brasileira que eu nunca vi em nenhum ministro mais. Impressionante mesmo, né? E lembrar, Chico, que eles anteciparam a diplomação. Agora a gente entende porque que anteciparam a diplomação, né? Porque estava no auge a efervescência golpista. O dia 15 de dezembro cairia alguns dias ali antes da diplomação, por isso que eles puxaram para o 12. E mesmo assim teve aquele tumulto, vocês lembram? Ônibus queimados, tentaram jogar o ônibus lá da rodoviária de Brasília e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Carro queimado na frente da Polícia Federal, bombas, fizeram uma arruaça. A diplomação foi no dia 12, seria no dia 19 e o plano no dia 15. No dia 15, então justamente, eles provavelmente, você falou, Nassif, que ele se cercou de gente muito esperta, polícia, né? Gente que ele trouxe provavelmente de inteligência de São Paulo. Teve algum aviso, né? Avisaram, olha, vai rolar alguma coisa muito séria. Anteciparam, é isso aí, Roberta. Entre o 12 e o 19 estava 15. E essa questão de criar um tumulto para abrir espaço para a GLO, garantia de lei e ordem, quando você vê aí no rascunho aí dos golpistas aí, a GLO fazia parte de todo esse processo. O tempo inteiro. E vai até, a ideia de GLO vai até o 8 de janeiro. Tentaram ainda voltar com a história. Que é quando a Janja bate o pau na mesa, como se diz, e faz, não que o Lula fosse cair, mas ela alerta, opa, GLO não. Que foi naquele dia que o Lula estava em Araraquara e eles fizeram aquela balbúrdia toda, né? Exatamente, mas o Zé Múcio liga para o Lula e ali havia a possibilidade de uma GLO, que seria a junta militar tomar conta da parada.
Daí não saía mais. Nunca mais. Não saía mais. E a Janja, que muita gente fala mal agora, de uma coisa ou outra ali, de varejo, mas é ela que salva a que pátria. Na hora H, que salva a pátria naquele momento. É isso. Agora é interessante, eu escrevi uns 3 dias atrás, quando surgiram as primeiras informações, teve algo que passou meio despercebido lá, é que no plano do golpe, tá lá, o Bolsonaro pediu que incluísse lá novas eleições. Era isso que eu ia perguntar. Por que pediu que incluísse novas eleições? E daí, numa outra parte, está lá que haveria uma junta para governar o país. Eles quiseram fazer a mesma coisa que a junta militar de 68 fez com o Costa e Silva. Eles queriam pegar o Bolsonaro, dar um pé no traseiro dele lá e assumir, presidido pelo Heleno e com, digamos, o comando intelectual do Braga Neto, né? Era o golpe dentro do golpe. A gente abriu hoje aqui também o programa trazendo essa informação, né? Algumas colunas de política trouxeram e tudo, que os militares, uma parte, não porque fosse democrata, mas não desconfiou do Braga Neto. O Braga Neto está querendo fazer isso tudo para ficar ele com o poder. E iriam ali uma fase de transição com o Bolsonaro e depois o Braga Neto e o Heleno é que assumiriam o poder definitivamente, Roberto. Era o que estava em jogo também. Né? Era essa bola que eu ia passar para o Nassif, exatamente. Se você, pelo que eu entendi, acredita sim que seria dado o golpe do golpe, então, né? É isso. Cá para nós, o Bolsonaro se tornou incômodo. Inclusive, o fato dele ficar fora do jogo agora é motivo de preocupação. Porque o bolsonarismo continua, os militares têm um representante que é muito mais da caserna que o Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas, fica algo palatável, inclusive para poder compor com a direita, com o mercado e tudo, né? Mas agora o Bolsonaro cá para nós, ele amarelou lá no meio do caminho também. Quando ele vai para os Estados Unidos, aquele negócio todo, ele percebeu o tamanho da encrenca e se mandou. Né? Mas agora você pega um outro ponto relevante, é que nós estamos reescrevendo a história do Brasil, gente. Sim. Quando você fala lá em envenenamento com troca de remédios e tudo, nós tivemos um agente da CIA aqui, nos anos 70, que trouxe aqui tecnologia de como matar adversários sem você perceber. Então, por exemplo, algo que vai ser reaberto agora são as circunstâncias da morte do Jango, que a suspeita generalizada é que ele tinha problema cardíaco, houve troca de remédio. Você vê, no curto período em que o Silvio Frota ficou ministro do Exército, foram 3 anos aí, você teve a morte do Jango, Lacerda e Juscelino, tudo no mesmo espaço de tempo. O Lacerda com uma morte por infarto também, que ninguém entendeu. Sim. Na época não tinha sintoma, antes não tinha nada. O Juscelino por um acidente na Dutra, que foi desvendado por uma rapaziada aqui, que mostrou que o carro dele parou no hotel, na Dutra, antes de prosseguir, ficou um tempo no hotel, que era de um general amigo do Goberi. E quando saiu de lá já estava com problemas mecânicos. A Zuzu Ângel morre numa mesma circunstância. O Herzog morre assassinado, o Manuel Fiel Filho. Então você já tinha toda uma articulação do qual fazia parte quem? Na condição de oficial iniciante lá, o Heleno, o general Heleno. Eu tenho um episódio que eu já contei em alguns momentos aqui, que quando minha família veio para São Paulo, a gente adquiriu um apartamento na Bílio Soares, que dava inclusive para o Doicode. De um dentista, pai do Gésler de Oliveira, aquele que foi da Sabesp aqui, que era lobista do Serra, que era um jeito muito simpático. Ele levou a gente na cozinha e falou: sabe quem chorou aqui? O meu cunhado, general Edinardo, quando mataram o Fiel Filho. Porque diz que o Edinardo falava: mataram para me comprometer. Ou seja, era o Silvio Frota e os Kid Pretos da época lá, articulando em todas as áreas. Então, era esse pessoal que ia assumir, digamos, o poder aí se o golpe fosse consumado. Você imagina? Impressionante. Imagina o que nós passamos de risco aí. E o risco continua aí. O risco continua aí, com o bolsonarismo vivo aí, com os militares ressentidos, inclusive, aí, da maneira como o Exército está sendo mencionado. Tem que haver essa mudança aí no modelo do Exército. Você tem que ter forças armadas para defender o país contra o inimigo externo.
Tem que pegar esse pessoal, colocar para estudar tecnologia, para trazer armas de defesa, e não colocar para invadir Morro do Alemão e fazer as coisas que fizeram aí contra o inimigo interno. Né? Não tem lógica isso. Esperamos aí a atitude, né, principalmente do ministro da Defesa, José Múcio, porque é uma boa oportunidade para que tudo isso seja repensado no Brasil de hoje, não do tempo da ditadura. É muito importante isso. E tem que pegar os militares profissionais, como esse general, que era o chefe do alto comando, que ameaçou prender o Bolsonaro se ele tentasse o golpe. Então tem que pegar esses militares profissionais, não digo nem legalistas, é profissionais, porque ser legalista é função, é missão. Inerente é o básico, função, é o básico. É o básico, né? Pegar esse pessoal e refazer o objetivo das Forças Armadas. Imagina se você tem uma guerra com a Venezuela, tendo aí um Pazuello como cara da logística das Forças Armadas, os aviões aí, essa dependência que tem dos Estados Unidos, que é vergonhosa. Aqui, o Exército Brasileiro, o sonho dele é servir o Pentágono. Os militares, o que querem fazer? A mesma coisa que os juízes e procuradores, fazer um curso nos Estados Unidos, voltar aqui, fazer uma operação conjunta com os Estados Unidos. Gente, o Brasil está entrando no momento em que ele não pode se aliar nem a um setor nem a outro. Ele tem que ficar numa posição de mediação entre China e Estados Unidos. As Forças Armadas têm que se subordinar a isso. Exatamente. Né? Isso aí. Luiz Nassif, obrigada, viu? Um ótimo final de semana para você. E até a semana que vem. Sextou. Obrigadão. Opa! Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Bacana, viu, Rodrigo? Porque ontem você trabalhou bastante aqui junto com os nossos colegas e também toda a turma que trabalha aqui no Switch, na nossa redação. Foi um dia realmente longo, mas com muita informação, né? Tivemos mais de 40 mil pessoas simultâneas acompanhando, né? Enfim, a nossa cobertura. O ICL Notícia Segunda Edição, que entrou mais cedo, foi uma cobertura muito forte, assim, muito forte, on time, ao vivo e online, né? Melhor impossível. Num momento histórico mesmo, porque nunca passamos por isso. Indiciamento de ex-presidente por golpe, tentativa de golpe de Estado, é inédito mesmo. Não é? E hoje a gente recebeu um depoimento muito bacana, muito legal sobre a cobertura de ontem aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no recado que vem lá de Maceió. Que legal. Que delícia. Que bom. Com o motorista de aplicativo, o Neilton Gomes Almeida, que batia um papo com o jornalista e também meu parceiro, Júlio Menezes, do IP Afro. Vamos dar uma olhadinha aí, porque tá todo mundo de olho no ICL Notícias. O vídeo entra no ar. Melhor jornal, sem interferência, sem patrocínio, e consegue fazer o melhor jornal do Brasil. Ontem bateu 40 mil ao vivo na audiência. Ontem, inclusive eu fui um deles que fiquei de 2 da tarde até 8 da noite. Ontem, a gente está hoje no dia 22 do 11 aqui. Ontem ele está se referindo ao dia 21, né, do 11. Isso, dia do indiciamento de Bolsonaro, que vai para cadeia. Olha lá. Muito bom. Ó, eu vi o vídeo completo, é claro que é um vídeo, acho que tinha uns 2 minutos, a gente cortou um trechinho. Primeiro um abraço, né? Um grande beijo, um abraço. Nilton, né? Nilton, Júlio, tinham 2 pessoas ali atrás também no carro, acho que é Carol e não lembro o nome da outra, mas estavam em 4 pessoas. 4 pessoas, então um abração para todos eles, né? Forte, pô, que bacana. Assim, é muito legal saber que o nosso trabalho está chegando ali na ponta, né? Para o Neilton, que enquanto dirige, acho que ele, pelo visto, coloca o celular ali do lado e fica ouvindo as notícias, né? E ele falou, indiciamento de Bolsonaro, que vai ser preso. Eu já vi que ele cantou a bola. Cantou a bola. É isso aí, Neilton. Vamos junto. Valeu, vamos lá, muito bom. na Serra da Barriga, terra de Zumbi dos Palmares. Eles estavam indo para lá, né? Alagoas, era no dia 20. Eles tinham ido, talvez, visitar, né? Visitar o antigo Palmares, antigo Quilombo, né? Palmares, é isso. Vamos dar o último recado para sextar, porque vem aí o curso de pós-graduação do ICL em parceria com a FESP. Vem aí a primeira escola de Sociologia e Política do Brasil. Vai ser um curso único com os melhores professores e que vai transformar de vez e para sempre a forma como você enxerga os problemas do nosso país. Então, é o próximo passo, sim, você ter consciência, você ter emancipação, você ter crítica construtiva. Isso se faz com educação. E o ICL está sempre aí trabalhando para realizar esse sonho. Então vamos dar um confere no recado do Edu para a gente. Chegou o momento de dar a notícia que a gente estava tanto tempo esperando para dar. Faz mais de ano que a gente está trabalhando nisso e é muito esforço, muita luta, muito investimento.
Mas chegou a hora. Dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai anunciar a nossa pós-graduação ICL, reconhecida pelo MEC, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde se formaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes. O curso vai começar em fevereiro, portanto é muito importante vocês estarem nesse encontro do dia 28 de novembro para saberem quem vão ser os professores, quais vão ser as pós-graduações oferecidas e também as condições financeiras, que eu já garanto algumas coisas sobre isso. Primeiro, é um valor quase que simbólico. Quem já é membro do ICL ou de qualquer uma das nossas comunidades vai pagar ainda um valor menor e como a gente faz sempre, a primeira turma vai ter condições que nunca mais vão se repetir para frente. Não percam a chance de fazer parte desse momento histórico do ICL e diria até mais, da educação no Brasil. E 28 de novembro vamos estar junto com a gente, celebrando e se inscrevendo nessa pós-graduação. Um abraço e até lá. E você viu aí, né? Primeira turma é primeira turma. Não, eu tô tá? pensando em me inscrever coisa, nessa turma aí, ser pioneiro nessa parada. É isso. Eduardo Moreira e Gessé Souza estarão ao vivo na próxima quinta-feira para trazer todos os detalhes sobre a pós, também as disciplinas, o formato do curso, os professores, ou seja, todos os detalhes, enfim, tudo que você precisa saber para então não perder essa oportunidade. Então não perca, dia 28 de novembro, anota aí, que é uma quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Bota o sininho, bota o alarme aí e se inscreva. Não, o Chico falou que vai se inscrever e ó, é muito legal essa parceria, porque a FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é pioneira, pioneiríssima. Foi a primeira faculdade de sociologia onde estudou Florestan Fernandes, que é um dos pais da sociologia do Brasil. Então, imagine, é a faculdade que formou o Florestan, tem muita história. E aí entra essa tradição toda acadêmica com a novidade, que é o ICL, que é uma janela aberta, digital, para poder juntar com a tradição. Então, junta a tradição da FESP com a novidade do ICL. Eu achei uma baita ideia. Que bom que isso está dando Grande sacada. Grande sacada. Falou bastante de combo, né? Olha o combo perfeito. O combo muito bem feito. Muito Sinergia, como é diz. isso. Viva a revolução. Então, para você não esquecer e garantir a sua vaga, acesse icln2.com.br. icln2.com.br é o endereço quente para você participar e saber todos os detalhes da pós-graduação do ICL. Não é pouca coisa, não. Sextou, gente? Sextou. E antes de estudar, vou liberar a Jurubeba, né? Por favor, Jurubeba à vontade, uma semana que a gente pode comemorar alguma coisa aqui nesse país. Liberado. Obrigada, comunidade. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana a todos e a todas e a todos, para todo mundo. É isso aí. Vou aproveitar que segunda-feira tem mais. Beijo. Valeu, um beijo. Valeu, meninos. Boa noite. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL. Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC, é o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.